Bom, muito boa tarde a todos que estão aqui ao vivo. Obrigado pela presença. Para você que está vendo gravado, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas você escolheu para fazer esse mergulho nessa palestra do Pastor, mas é também um grande prazer saber que de alguma forma estamos conectados. Eu sou Heitor Fagundes, eu sou psicoterapeuta, terapeuta de casal e professor, e também facilitador dessa metodologia Pastor. Hoje a gente vai falar da palestra 233, chamada O Poder da Palavra. Então, se você gosta do conteúdo do Petro, gosta desse tipo de aula aberta, já se inscreve no canal, marca o sininho, porque se você não puder vir ao vivo, você pelo menos recebe assim que ela for postada, tá bom? Então, só para quem eventualmente ainda não conhece, o que é o Petro? O Petro é um caminho de autoconhecimento, de origem espiritual, que fala dos temas da vida humana. Por que origem espiritual? Porque as palestras foram canalizadas na década de 70 e 80 por uma médium chamada Eva Pierracos. Todo esse conteúdo, a formação do Pastor, tudo isso é organizado pela Pastor Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o Pastor Brasil a utilizar o material e formar os facilitadores e helpers de Pastor dentro de normas bem estabelecidas. Isso é muito importante ressaltar, porque sempre que você tem um facilitador ou um helper formado, ele vivenciou a formação toda do helper, são 10 anos, basicamente. Só o facilitador são mais de 6, para a gente vivenciar mesmo todas essas palestras ao longo dessa formação. E mais um pouco também. Tem mais material além das palestras que a gente mergulha ao longo dessa formação. Então, mais do que uma formação profissional, é também uma escolha de vida, que talvez a alma de vocês esteja chamando para conhecer mais e fazer, estar mais próximo dessa egrégora, vamos dizer assim. E uma coisa que eu gosto de ressaltar é que no Pastor todo você tem 5 ferramentas, que é a prece, a meditação, a leitura das palestras, o grupo de estudos e um exercício que a gente faz chamado revisão diária. Então, é muito simples, por um lado, e bastante complexo, por outro, porque a gente mergulha em temas que não são de fácil compreensão. E por isso que uma aula aberta, ou mesmo grupo de estudos, são chances de ouvir de alguém a explicação de alguns conceitos para ajudar na compreensão. Claro que a aula aberta é um chamado que, se isso tocar vocês, eu faço o convite para que vocês busquem se aprofundar cada vez mais através de grupos de estudo, mais leituras e como mais vocês desejarem ou sentirem. Mas uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é que o Pastor traz a prece e a meditação como parte do caminho. E aí eu quero convidar vocês que estão aqui ao vivo, quem está vendo gravado, para a gente começar com uma prece e uma meditação, para que a gente já comece essa conexão com o formato Pastor de fazer autoconhecimento. Então eu vou convidar vocês a fecharem um pouco os olhos, colocarem seus pés no chão, se colocarem numa posição onde vocês se sintam confortáveis e estáveis, apoiados ou apoiadas. Se quiser, podem tirar os óculos, descansá-los, porque não vão precisar dele agora. Para se sentirem bem leves, sem carregar nenhum peso que seja desnecessário nesse momento. E aí amplie um pouco a sua respiração, sem forçar, percebendo que o ar preenche seus pulmões, expande seus pulmões. Na hora que ele sai, ele diminui os seus pulmões e você solta aquilo que não serve mais dentro de você. Inspire novamente. Expire tranquilamente. Estabelecendo um ritmo com consciência. Perceba o ar entrando. Perceba o ar saindo. E nesse movimento fluido, leve a sua atenção à sola dos seus pés, apoiadas no chão.
Leve a sua atenção aos seus pés como um todo, tornozelos, panturrilha e canela, joelhos, coxas, quadril, costas, coluna vertebral, barriga, diafragma, peito, ombros, braços, mãos, pescoço, nuca, queixo, boca, nariz, olhos, testa, topo da cabeça. E se dê conta de que você entrou em contato com todo o seu corpo. E dentro deste corpo é que a sua alma habita, sua centelha divina, o Deus em você. E que neste momento você escolheu estar aqui e reservar este tempo para este estudo. E vá chamando o seu anjo da guarda para te apoiar nessa escolha, te ajudando a se manter presente e aberto ou aberta para esta aula e para esta escolha. E eu ficarei 1 minuto em silêncio, no qual eu convido você a fazer uma prece sua, que te conecte com Deus dentro e talvez fora de você, como for melhor, mas incluindo agora a sua prece neste momento. E nesse estado, visualize à sua frente um canal de luz dourada, que é o canal do Pathwork. E sinta como você quer se conectar a esse canal nesse momento, sendo que você é livre para fazer essa escolha de se conectar da forma que você achar melhor. Perceba os seus sentimentos em relação a essa conexão com o Pathwork. E vamos deixando que as primeiras palavras do guia nessa palestra cheguem até você por este canal. Saudações, meus queridos amigos.
Que bênçãos e amor envolvam vocês e penetrem até o seu íntimo. Que a luz da verdade e do amor preencham seus dias, preencham suas ações, preencham suas atitudes com relação a si mesmos. E assim, vá se preparando para finalizar essa meditação, registrando como você se sentiu, abrindo os olhos no seu tempo. Muito bem. Vamos começar, então, a nossa aula. Quem poderia ler esse primeiro slide? Posso, leitor? Vai lá, Alexandre. Você foi para o mudo de novo. Vamos lá. Aí. A palavra cria. A palavra é um ponto nuclear psíquico que cria movimento e uma reação em cadeia sistemática. Um elo seguido do outro, até a palavra se tornar ação, fato e uma criação consumada. Cada palavra é um projeto sem o qual a estrutura não pode ser construída. A criação não pode existir sem uma palavra falada, conhecida, sustentada, em que se acredite e com a qual se comprometa, na área dessa criação específica. A palavra que é falada revela a vontade que motiva essa palavra. Pode ser a palavra divina ou a vontade da parte ignorante da consciência. Muito bem. Quando você lê isso, tem algum trecho que te toca especialmente, assim, que te chama a atenção? A criação não pode existir sem uma palavra falada, conhecida, sustentada. Isso, para mim, me pega bastante. O que isso te pega? Que qualquer direção que você vá, o que você vai criar, qualquer projeto que você vai se envolver, uma palavra foi dita antes dentro de você para aquilo poder se movimentar, se materializar. Nesse trecho, a sua fala um pouquinho do trecho até anterior, né? Cada palavra é um projeto sem o qual a estrutura não pode ser construída. Mas o trecho que você leu, que te tocou, ele traz um aprofundamento a mais, que não é só falar, é conhecer, sustentar e acreditar e se comprometer. Perfeito, perfeito. Então, ele chama atenção para, no começo ele diz que palavra, no sentido que ele está trazendo nessa palestra, não é só assim, o verbete. É uma palavra que existe dentro da nossa psique, é um ponto nuclear psíquico, que você, em algum momento, nasceu lá dentro e você pôs movimento. E aí, ele está dizendo, sem essa palavra lá dentro, nada acontece. E depois que essa palavra vem à tona, que você de alguma forma toma consciência dela, não é só tomar consciência. Tem essa regrinha. Falar, conhecer, sustentar, acreditar e se comprometer. Então, é um caminho para criar realmente, para que a palavra crie, existe esse espaço. E ele ainda chama atenção de mais um ponto, que é assim, a palavra pode ser de uma vontade divina. Eu acho assim, vou assistir a aula aberta de Pétruco, vou estudar Pétruco. Para mim, essa sempre vem de um lugar divino. Pode ter umas motivações aí meio confusas, mas a base principal é positiva, vamos dizer assim. Mas também pode vir de uma parte ignorante da consciência. E tem gente que pode até não conhecer alguém ainda, mas pode também querer estudar perto por alguma motivação ignorante. Também pode existir. Mas, via de regra, eu acredito, e, por exemplo, isso é uma palavra que existe dentro de mim, que a pessoa que se envolve com o Pestor, que especificamente,
quer muito buscar a verdade mais divina. Isso existe. Então, se eu acredito nisso, eu vou acabar criando mais nessa direção, é o que eu imagino. Mas a palavra também pode vir de uma parte ignorante, que é quando a gente acaba botando os pés pelas mãos ou agindo de forma que não é positiva nem para nós e nem para os outros. Tudo bem? E aí, só para trazer um pouquinho de Pestor, nesse sentido de o que é divino, o que não é, etc., tem esse modelo que eu gosto muito de apresentar do Pestor, que fala de 3 dos nossos eus, que é o nosso eu maior, onde estão ali os nossos sentimentos de amor, alegria, sabedoria, tudo que é positivo e a gente cria no mundo, né? Aqui fora está o mundo. A gente cria no mundo muitas coisas em relação a isso, né? Com este eu. A gente também tem um eu menor, que é o nosso medo, nosso orgulho, nossa teimosia e tudo mais, de negativo, que a gente tenta esconder com uma máscara. Máscara que o Petro vai chamar de eu idealizado, e que tem 3 comportamentos que a gente adota quando a gente usa a máscara, que é a agressividade, a submissão e a retirada. Por que a gente usa isso? Para esconder esse eu menor. Eu quero esconder o meu medo, minha insegurança, até minha teimosia, minha ignorância. Eu quero esconder isso. Então eu ponho uma máscara ou de agressivo, ou de submisso, ou de retirado, ou de elevado, superior, ou alguma coisa assim. E o trabalho do Petro vai ser o quê? A gente dissolvendo essa máscara, não de uma vez, assim como eu fiz na animação, mas camada a camada. E aí, em contato com o nosso eu menor, a gente vai transformando esse eu menor no eu positivo. Porque todo eu menor é uma distorção de um eu maior. E à medida que a gente faz isso, o nosso eu maior cresce e a gente consegue manifestar mais dessa positividade na nossa vida. Isso é bem básico do Petros, né, dessa palestra, mas é importante para compreender o que ele vai falar na palestra depois. Então, quem poderia ler esse novo slide? Talvez a Marcela ou a Joaquina, que não leram nenhum, alguma se habilita? Eu posso ler. Vai lá. Na vida, talvez vocês percebam que em cada situação ou experiência é o produto de uma palavra que falaram, e que talvez ainda falem repetidamente para si mesmos de alguma maneira em algum nível de consciência. Na maior parte do tempo, vocês estão muito ocupados, de maneira que bloqueiam as palavras que falam, e vocês fazem barulho internamente para não ouvirem as suas próprias palavras. As palavras podem ser divididas internamente. Quando vocês falam palavras opostas que anulam uma a outra, em níveis diferentes de consciência, vocês ficam confusos e criam de acordo com isso. O que te vem, Marcela, quando você lê esse trecho? Algum te chama mais atenção? Me chamou a atenção essa parte de que quando vocês falam palavras opostas que anulam uma a outra em níveis diferentes de consciência, vocês ficam confusos e criam de acordo com isso. O que isso te traz? Isso, às vezes eu acho que a gente não consegue assim, ter clareza do que a gente quer. Né? A gente pensa para um lado, pensa para o outro, e aí no fim fica essa bagunça interna. Assim. Sim, esses dilemas, né? Assim, eu quero isso, mas se eu não tiver isso, eu vou perder isso, isso, isso. Mas então eu devia querer isso. Mas se eu quiser isso, eu vou perder. O que eu vou perder, né? Às vezes a gente fica sendo jogado de um lado para o outro. Isso é normalmente estratégia de eu inferior, aquela parte nossa de confusão. Confusão também é eu inferior, para nos paralisar. Um conceito importante do eu inferior é que ele não gosta de mudança, assim, né? Ele prefere estagnar para tentar deixar tudo como está. Uma das características dele. E às vezes ele usa mesmo esse lugar de opções opostas para tentar nos paralisar e nos deixar confusos. Aqui ele vai trazer um componente a mais, assim, que às vezes a gente até sabe o que quer. Eu quero tal coisa. Mas lá dentro existe uma palavra oposta que não quer.
que preferia que fosse de outro jeito. E a gente nem sabe que fala, e às vezes a gente divide, sabe? O mesmo assunto a gente divide numa parte que quer e uma parte que não quer, e uma anula-o. E às vezes a gente fica muito confuso, porque, meu Deus, eu quero tanto, mas não acontece. Então ele chama atenção para isso nessa palestra. E ele chama atenção para duas outras coisas que eu acho que é importante ressaltar nesse slide. Primeiro, que cada situação de vida é produto de uma palavra. Isso é importante chamar atenção, porque às vezes a gente acha que está criando só no automático, e não existe alguma palavra ali para as criações que a gente faz, para aquilo a que a gente se dedica. Mas muitas vezes a gente está muito ocupado. Essa ocupação, assim, mas eu tenho conta para pagar, eu tenho mais isso, eu tenho filho, e tem escola, e tem prova, e tem mais aquilo, e estudo. A gente se enche, né? Como está essa moça na foto aqui, se enche de ocupações, e aí a gente nem escuta direito o que a gente está falando para nós. Então, isso é um alerta que ele faz, para até nos ajudar a ter momentos de buscar essas palavras que a gente está falando para a gente. E até poder identificar os níveis opostos, né? Onde é que a gente está nos anulando em relação ao que a gente quer. Faz sentido? Muito bem. Vamos um pouco mais fundo nesse tema. Quem que... eu acho que a moça... como chama? Acabou saindo, a Joaquina. Mas, Alexandre, você pode ler para nós as contradições? Lá. Contradições. Palavras sobre verdade, beleza, beleza criativa, emitida quando o material por trás delas não é compatível com os níveis de consciência que falam essas palavras, podem, na melhor das hipóteses, criar um curto-circuito e, na pior, uma ruptura, uma divisão de consciência. É por isso que, melhor se, por um tempo, a palavra for uma admissão franca e uma exposição de suas intenções negativas e das motivações do eu inferior. Isso requer humildade e coragem. Mas falar palavras que revelam princípios da natureza divina, enquanto o eu inferior é escondido e negado, implica uma postura de desejos não realistas, orgulho e falta de fé. Vamos lá. O que te pega ou te chama a atenção nesse trecho? Aqui me faz lembrar, Heitor, muitas vezes dessa onda do segredo, né, do pense positivo, faça declarações, que são ferramentas, ok? Mas se não tiver esse segundo item, né, que ele fala que por um tempo é melhor a gente fazer uma admissão franca das palavras talvez não tão positivas que existem dentro da gente, vai dar um curto-circuito, uma ruptura, não vai dar certo, né? Então, me vem de quase como um exercício de franqueza consigo quantas palavras negativas, digamos assim, a gente carrega e tentar depurá-las, enfim. Tô falando que eu tô meio que entendendo e sentindo ao mesmo tempo, sabe? Mas a sua explicação é exatamente o que ele fala aqui, ou seja, tem até uma outra palestra sobre o tipo correto de pensamento positivo, porque o pensamento positivo ajuda em muitas coisas, né? Inclusive, às vezes, para a gente reganhar um ânimo, para dar uma direção para a vida, né? Para nos colocar na ação positiva. Mas se ele tenta sobrepor uma insegurança, um medo, né, para eu não olhar para isso, vai criar uma ruptura, ou até às vezes uma divisão de consciência. A pessoa espana, porque ela fala, eu gasto toda a minha energia pensando numa coisa que eu não sustento lá embaixo. O que é não sustento lá embaixo? Eu odeio tal pessoa, não adianta eu tentar dizer que amo, nesse momento eu odeio. E, às vezes, aceitar que odeia alivia. E aí você, do alívio de aceitar que odeia,
você começa a ver, separar o joio do trigo, fala assim, não, eu odeio mesmo, mas tem aquele momentinho que a pessoa faz tal coisa que eu adoro. E aí você vai realmente começando a ter palavras de mais verdade em relação a quem quer que seja ou em relação a si mesmo. É o que eu exemplifiquei ali no exemplo da máscara, que é a gente tirar a máscara que diz eu tenho que amar todo mundo, tenho que amar fulano, amar ciclano, amar meus pais, ou seja, a máscara é o lugar do tem que, né? Que exige um certo nível de perfeição. Quando? No ambiente adequado, claro. Você não vai também arrancar a máscara na frente da pessoa que você diz que ama a vida inteira, de repente, agora eu não te amo mais, só te odeio. Também não adianta. Tem um trabalho de autoconhecimento de uma forma adequada, em um ambiente correto, você começa a expor para si mesmo, ou para si mesma, essas intenções negativas e motivações de eu inferior, que requer humildade e coragem para fazer isso, mas por isso que tem um apoio de todo o trabalho do Petro, e começar a falar palavras de natureza divina quando elas forem realmente verdadeiras e não no eu idealizado. E é possível, mais que possível, acontece mesmo. Mas acontece, na verdade, dessa forma, você acessando o que está de verdadeiro no negativo para poder entrar em contato com um positivo verdadeiro. Então, eu mesmo vou ler essa aqui. A palavra e o valor pessoal. Como vocês podem falar a palavra de fé em seu próprio desenvolvimento e satisfação se secretamente acreditam que não tem nenhum valor e, portanto, nenhum direito de vivenciar a satisfação? Mesmo que vocês tentem, na superfície, dizer a si mesmos agressivamente que vocês merecem satisfação, paz de espírito, prazer e abundância, no fundo temem nunca conseguir nada disso, porque de fato não merecem nada disso. É essencial estabelecer a palavra que tem um só sentido. Somente através da honestidade e da coragem, da autorrevelação e purificação, vocês conseguirão autoestima inicial suficiente para expor sua crença da sua falta de valor. Então, aqui ele traz uma coisa que é muito cara, preciosa para todo mundo, é a noção do nosso próprio valor. E muitas vezes, nessas linhas mais assim, né, afirme seu valor, diga que você tem valor, talvez você possa até tentar isso, mas se lá dentro você não acredita nisso, não vai acontecer. Por quê? Porque o seu interior sabe que você não pagou o preço, você não desenvolveu esse valor todo. Então, por mais que você grite para o mundo que você tem um determinado valor, se você não fez um trabalho que envolve essa autorrevelação, essa purificação, no fundo, você está repetindo um texto, você está repetindo uma história que te contaram que é bom falar, e aí você está fazendo isso. E, no fundo, você vai saber que você não merece, e não merece mesmo, porque você não fez o trabalho. Você não foi cutucar, descobrir as suas inseguranças e seus medos. Agora, é possível, sim, você, a partir de um certo trabalho, ir ganhando uma consciência do seu valor passo a passo. E isso é muito gostoso de sentir. E nesse lugar, você não precisa gritar para ninguém que você tem valor. O seu valor está mais do que estabelecido dentro de você. E quando você faz isso, você realmente sabe que tem valor e pode conversar tranquilamente se alguém te perguntar sobre o valor que você tem. Alguma dúvida, que alguma coisa chama atenção? Não? Então, vamos em... Tô acompanhando o raciocínio, Heitor, tamo junto. Tá. Alguma coisa no raciocínio, porque o raciocínio é bom, a ideia da aula aberta é explicar mesmo, aqui a gente não está tanto para fazer nenhum processo de sentimento, né? A ideia da aula aberta é explicação. Mas ainda, se algo do que eu falei não bateu, assim, opa, peraí, isso aqui não ficou claro para mim, pode perguntar. Tá? Marcela também, tudo jóia? Tudo jóia, também estou acompanhando o raciocínio. Tá bom. Vamos lá, Marcela, você pode ler para a gente? Posso ser. Perguntas de verdade. Até perguntas
Até as perguntas podem ser palavras de verdade. Será, será que por baixo da minha superioridade e arrogância eu vacilo e duvido do meu valor intrínseco? Essa afirmação do meu valor é uma defesa ou uma expressão real? Então, quando as respostas a essas perguntas mostram que isso realmente acontece, então a palavra da verdade pode ser dita, talvez novamente através de uma pergunta inicial. É verdade que este ou aquele aspecto do meu eu inferior faz de mim uma pessoa indigna, não merecedora de amor, má, sem valor? Ou existe alguma coisa em mim que justificaria minha apreciação e amor por mim mesmo? O que traz esse trecho para você, essas perguntas que ele nos convida a fazer? Acho que o que traz para mim é isso, de que às vezes a gente tem medo de ver a parte ruim, nossa, porque isso significaria que a gente não mereceria o amor. Então a gente esconde por medo de perder o amor das pessoas mesmo. E aí é onde a gente cria a máscara. O eu idealizado tem esse nome por causa disso. Porque eu não me mostro, porque eu não quero mostrar o lado feio, então eu crio essa idealização. O que acaba acontecendo é que, ainda que você consiga um suposto amor por um tempo, ele não vai se sustentar, porque não é real. Então, por outro lado, nesse texto, o que eu gosto do convite que ele faz é as perguntas. Perguntas têm um poder especial na nossa psique. A gente consegue, com perguntas, refletindo sobre perguntas, às vezes chegar em níveis mais interessantes, assim, mais profundos do que só compreendendo o conceito. Então, olha que pergunta interessante. Tipo, todo mundo aqui viu, né? A bolinha, eu superior, eu inferior, máscara. Todo mundo entendeu. Mas olha a diferença quando você pega e fala assim: será que por baixo da minha superioridade, arrogância ou do meu eu idealizado, eu vacilo e duvido do meu valor intrínseco? Percebe a diferença de tom quando você traz isso como uma pergunta? Porque só essa pergunta já requer coragem. Deixa eu perguntar para mim mesmo se eu duvido de mim. Ou, essa afirmação do meu valor que eu faço é uma defesa ou uma expressão real? Expressão real, eu vou ter que saber que eu banquei, que eu paguei um preço para alcançar. Defesa pode ser a tentativa de mostrar algo. Indo mais fundo, depois que você conversou consigo mesmo um pouco sobre isso, você ainda pode ir mais fundo. É verdade que aquele aspecto do meu eu inferior faz de mim uma pessoa indigna, não merecedora de amor, mais sem valor? Não, eu tenho aquele eu. A hora que você assumiu o eu inferior, eu tenho mesmo. Mas isso detona nesse grau, assim, eu sou indigno, não merecedor, etc. Ou será que existe alguma coisa em mim que justificaria minha apreciação e amor por mim mesmo tendo aquele pedaço? Então, esse tipo de pergunta é o que a gente faz no Petro para si mesmo, para começar a se conhecer. E aí não é o tópico da aula, não é a ideia da aula, mas tanto vocês quanto quem está vendo gravado pode depois parar um pouquinho e responder essas perguntas para si. É um bom trabalho, é um bom exercício. Vamos lá. Alexandre, você pode ler para nós? Bora lá. A palavra escondida. A palavra que não é dita pela voz, que não é ouvida pelo ouvido externo, não é necessariamente menos poderosa do que a palavra falada. Quando vocês não têm alegria e abundância, interna e externamente na sua vida, é certo que falam alguma palavra que nega essa possibilidade para vocês. Todos vocês, meus amigos, trazem essas palavras em vocês. Encontrem essa palavra em si mesmos. Encontre a palavra com a qual dizem: eu não vou amar, o amor é perigoso, vai me machucar. Por exemplo, se acham que não merecem o melhor que a vida tem para oferecer, podem questionar esse pensamento. Mas se falam essa palavra dentro de vocês, ela já é uma criação que é tida como certa, nunca contestada nem corrigida. Dessa maneira, dá poder a ela.
E aí, o que vem para você? Seja pergunta, seja uma parte que ficou dúvida ou alguma parte que chamou mais atenção. Eu me lembrei de uma frase que eu li essa semana que fala assim: tem palavras que só a gente pode dizer dentro da gente. E me vem muito isso daqui, né, no primeiro parágrafo, né, que a gente fala muita coisa de fato para o externo que condiz e que muito mais que não condiz, talvez baseado até na máscara, e tá beleza, tudo certo, mas essas palavras que são ditas dentro da gente por tudo aquilo que está sendo narrado, elas são muito importantes, né? E ter consciência delas mais ainda. Quando você diz que você leu em algum lugar, né? Palavras que a gente, eu não entendi que só pode dizer dentro da gente, ou eu não captei muito bem a ponte que você fez com o que você leu. Me ajuda aí a Tem, compreender. tem palavras que só a gente pode dizer dentro da gente. Por Quando ele fala exemplo, assim, quando ele, por exemplo, aqui no, acho que esse diálogo interno, ah, esse diálogo interno nosso, ele é muito intenso, né? E quem fala dentro dele somos nós. E nós muitas vezes falamos palavras que a gente quer sair correndo de dentro da gente. agora ficou um pouco mais claro. Porque quando você diz assim, tem palavras que a gente só pode dizer dentro da gente, para mim é como uma repressão. Isso aqui eu tenho que manter dentro de mim. Eu só posso dizer isso para mim mesmo, não posso dizer isso para ninguém. Ok. Normalmente, isso não é verdade, porque a gente, inclusive, nos locais adequados, é convidado a falar o que está dentro de nós, né? Com o apoio correto, tal, porque isso tira o medo. O que a gente aprendeu ao longo da nossa vida? Eu não posso falar isso em público, eu não posso falar isso para ninguém. E esse não posso falar cria máscara. Que é bom, já que eu não posso falar nada, ou eu me retiro, porque eu não posso falar, ou falo o que a pessoa quer ouvir, ou grito, porque gritando pelo menos eu falo alguma coisa. Mas essa frase, eu convido você a ter um certo cuidado. Tem palavras que eu só posso dizer dentro de mim. Provavelmente isso pode ser algo questionável. Você fala, não, peraí, não sei não. Agora, também tem no que você falou assim, nossa, eu falo muito dentro de mim. Se eu parar para perceber, nossa, tem uma conversa interna aqui intensa. E isso sim é uma coisa que a gente pode olhar no seguinte sentido. Eu considero que tem dois tipos de conversa interna. Tem aquela que é só barulho, que é aquele ruído, aquele lugar ocupado que a gente deixa a nossa mente. Então, é um monte de pensamento que não serve muito para nada, ele só faz barulho. E existe a conversa real dentro de nós, que é uma introspecção, é perguntar a si mesmo sobre a realidade. E essa conversa tem muito valor, né? Esse contato, poxa, lá dentro eu descobri uma crença fundamental, uma imagem que eu tenho. E isso, quando você atesta, você desconstrói. Mas as duas podem ser faladas para fora, só falar no lugar adequado. Tem coisas que você não fala para qualquer um, mas tem coisas que você pode falar para qualquer pessoa. E é isso que também é um trabalho para saber separar o joio do trigo. Agora, o que ele traz aqui, ele traz alguns componentes a mais, que que quando a gente está longe da alegria e da abundância, a gente, de alguma forma, nega isso para nós. Tem uma palavra dentro de nós negando isso. E aí, todo mundo traz palavras, né, onde a gente afirma, não, eu não vou amar, por exemplo, o amor é perigoso, vai me machucar. Que estão lá dentro, não todas, um pode ter mais umas, mais outras, sobre merecimento e tudo mais. Mas o que ele convida no final é saber o seguinte: se você tem essas palavras, mas você debate, questiona, é um pensamento, maravilha. Isso você pode trabalhar. O problema são as palavras que a gente fala para nós que a gente não questiona. Então, começar a questionar certas palavras, certas crenças, sobre certos pontos psíquicos nucleares é muito potente. Pegando um exemplo, né? Não, eu não posso falar tudo para todo mundo. Isso talvez seja uma verdade para você.
E aí, quando você vai lá nesse meio e começa a ver, opa, peraí, talvez não, talvez eu possa sim, só que do jeito certo. Isso destrava toda uma possibilidade de expressão que ficava travada na palavra de dizer não posso falar não posso falar o que se passa dentro de mim. Tem coisas que eu não posso falar para ninguém, por exemplo. O que é muito diferente, por exemplo, de tem coisas que eu não quero falar para ninguém, porque você tem o direito à sua privacidade, pode não querer falar, mas não posso gera um bloqueio. Então, esse tipo de avaliação, de questionamento, é que vai fazendo a gente achar esses nossos pontos psíquicos nucleares, essas palavras que a gente fala lá no fundo, e desconstruindo elas, liberando com isso a energia para criações melhores. E aí, Marcela, você pode ler esse último trecho, quase o último trecho. Posso ver. Quando uma palavra é falada na superfície, enquanto por baixo a palavra oposta persiste, isso só vai criar um curto-circuito. Se disserem na superfície, sim, eu tenho todo o valor, isso não vai pegar. A única maneira de saberem que dizem as palavras opostas é pelos resultados e manifestações de sua vida. Essa é a prova definitiva de quais palavras são ditas interiormente. Marcela, eu vou ler de novo só porque o seu som ficou baixinho, mas aí eu queria saber de você o que pegou, tá? Então ele fala o seguinte: quando uma palavra é falada na superfície, enquanto por baixo a palavra oposta persiste, isso só vai criar um curto-circuito. Se disserem na superfície, sim, eu tenho todo o valor, isso não vai pegar. A única maneira de saberem que dizem as palavras opostas é pelos resultados e manifestações em sua vida. Essa é a prova definitiva de quais palavras são ditas interiormente. Alguma coisa te chamou a atenção, Marcelo? Eu acho que esse sinal, que às vezes assim, a gente nem consegue ver, assim, entender o que a gente fala dentro da gente. A gente fala fora uma coisa, outra acontece, a gente fala, como assim? O que está acontecendo? Até a gente conseguir olhar para dentro de verdade e ver o que a gente está falando por dentro. Sim. E aí o que ele dá de dica? Olha a manifestação. Porque se você fala uma coisa, mas o que manifesta é contrário, ele está dizendo, para um pouquinho e olha para dentro. Percebe que fala tem aí para você achar que está jogando contra a sua própria criação. Então, eu gosto muito do Petro porque ele traz dicas práticas, assim, formas da gente checar o que está acontecendo e aí começar a pesquisar. Bom, antes da gente encerrar, eu gosto de dar sempre 2 recados para quem está aqui, para quem está vendo gravado. Para quem quiser se aprofundar, tem grupos de estudo online, pode acessar no www.vhterapias.br/patchwork, que é o meu site, junto com a minha esposa. E para quem quiser fazer um mergulho na área de relacionamentos a partir do Patchwork, eu tenho um trabalho que eu fiz 15 aulas abertas, 15 aulas, na verdade, com os 15 capítulos do livro Criando União, com não só explicação de conceitos, como eu faço aqui, mas com exercício, com meditações específicas para cada capítulo. Então, pode acessar também no vhterapias.com.br/Criando União, ou qualquer dúvida me escreve que eu tiro qualquer dúvida a respeito. E aí, para a gente finalizar nossa aula, eu vou convidar vocês a fecharem um pouco os olhos. Respirarem tranquilamente. Perceberem que vocês se dedicaram aqui ao longo dessa hora a esse estudo. E convido vocês a se conectarem novamente com o canal do Pastor, como foi no começo da aula. Sentirem as sensações e as bênçãos que chegaram até você nessa conexão. E vocês podem ir percebendo que ao longo da aula vocês foram recebendo mais palavras que podem ter tocado vocês em níveis que vocês nem mesmo têm consciência nesse momento.
E aí, as últimas palavras do guia nessa aula são as seguintes. Usem, testem, façam experiências com essa ferramenta e vejam a beleza da vida se abrir cada vez mais. O amor de todos nós nesse mundo flui constantemente para vocês. Recebam-no, recebam-no. Vocês estão abençoados, estejam com Deus. E aí, nesse estado, vá se perguntando, qual foi o seu principal aprendizado nesta aula? E aí, quando você tiver esse principal aprendizado, abra os olhos e anote. Enquanto isso, eu vou sortear a aula da semana que vem. Quem está aqui ao vivo, quer compartilhar o principal aprendizado? Eu achei esse final bem conclusivo, Heitor, sobre a manifestação e a reflexão das palavras que estão mais, muitas vezes, mais subterrâneas dentro da gente. Gostei Show. desse fechamento. Gostei de tudo, obviamente, mas esse fechamento me fez muito sentido. Ótimo, maravilha. Obrigado, Alexandre. E você, Marcela? Eu acho que o que ficou mais para mim, assim, foi tentar, essa questão de tentar conectar mais, para descobrir até quem a gente é sem a máscara. Porque às vezes eu acho que a gente vive tão a vida inteira na máscara que quando a gente pergunta quem a gente é de verdade, fica até difícil saber. Assim. Maravilha. Então, obrigado aí por compartilharem o principal aprendizado de vocês. Quem está vendo gravado, se quiser, pode escrever o principal aprendizado, que é muito gostoso compartilhar, outras pessoas podem curtir também. E eu sorteei aqui o trecho da palestra, que vai ser a palestra da semana que vem, a menos que eu já tenha dado, aí eu troco. Mas para agora, para fechar, vai ser a palestra 180 e o trecho é: o relacionamento representa o maior desafio para o indivíduo. Apenas no relacionamento com os outros é que os problemas ainda existentes no interior da psique individual são afetados e ativados. Muitos indivíduos retiram-se da interação com os outros para que possam manter a ilusão de que os problemas partem das outras pessoas, uma vez que só sentem perturbações na presença deste ou daquele, e não quando estão sós. É uma palestra que eu adoro, porque eu adoro o tema de relacionamentos, né? Também como terapeuta de casal, eu gosto muito de trazer um pouco mais de maturidade aí para esse campo, então vai ser uma delícia montar essa aula aí. E nos vemos então, quem está aqui ao vivo, quem está vendo gravado, semana que vem, segunda-feira, 18 horas, estaremos aqui com mais uma aula aberta. Então, eu vou só fechar aqui a gravação e eu já me despeço de quem está aqui ao vivo. Deixa eu só fechar aqui.